Aleluia! Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu não sei se o Ministério de Música estava ciente do tema que nós trocamos. Vamos falar como ser igreja. Você acabou de cantar, a tua igreja amada te adora, né? Remida, adornada, né? Que você declarou. Agora, uma pergunta que eu faço. Você sabe o que é ser igreja? Ser igreja. Nós vamos ouvir nessa noite uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar sua vida e vai levar você a crescer mais. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: um João Batista, outros Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Aí no versículo 15 continua: mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu quero destacar aqui, é o que a gente vai trabalhar, e outros versículos mais, o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, fragmento de rocha, o que significa a palavra Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Amém. Aleluia! O que é ser igreja? E às vezes algumas pessoas têm um entendimento, às vezes equivocado, ou até mesmo a falta de conhecimento do que é ser igreja. Igreja não é o microfone. Amém? Igreja não é o tijolo, nem a cadeira que você senta. Igreja somos nós. Você está comigo? E eu sei que é muito comum nós usarmos termos para ir para algum lugar, no lugar especificamente que nos reunimos, né? E há uma nomenclatura que eu acredito que é muito normal no nosso meio, né? Vamos para a igreja. E quando a gente fala vamos para a igreja, está especificando o lugar onde as pessoas se reúnem. Amém? Não é errado você dizer assim: eu congrego na igreja X ou Y, ou eu vou para a igreja. Mas quando a gente entende, desde lá do princípio, como Deus estabeleceu os seus propósitos, a gente consegue identificar na palavra que igreja, irmãos, não é esse espaço, mas são pessoas. Amém? No início, a gente tinha um propósito de trabalhar com outro tema, da importância de congregar. Mas eu percebi no coração que Deus queria mostrar mais coisas e avançar um pouco mais no simples congregar ou estar junto. O congregar envolve mais coisas. Ser igreja, irmãos, acredito que engloba, inclusive, essa importância de congregar. Mas como existe essa importância de congregarmos e que a igreja não é simplesmente um objeto, irmãos, vale a pena a gente ter uma consciência, e essa consciência vai nos levar a uma maturidade. Amém, irmãos?
o texto que nós lemos aqui, o versículo 18, já nos dá um perfil do que é ser uma igreja. E ele diz aqui, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a gente sabe muito bem, quando a Bíblia fala de porta, a porta, ela não sai por aí guerreando contra a igreja. Amém, irmãos? Quando nós imaginamos uma porta, o que a porta ela faz? Ela está fechando um ambiente. Ela abre e fecha um ambiente. Então, eu entendo que eu posso pegar esse próprio texto aqui, essa própria informação, e já entender que a igreja, né, um grupo de pessoas que tem a capacidade de fazer um estrago no império das trevas. Amém, irmãos? Porque o texto diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A igreja não foi chamada para fazer cosquinha no diabo. É para fazer barulho. Amém, irmãos? Eu posso entender que a igreja, na posição que está, ela vai trabalhar, ela vai avançar. E quando ela chegar na posição onde o diabo vai tentar bloquear ou parar, a igreja, opa, parou. Amém, irmãos? Quando você vê pessoas caminhando para o inferno, quando a igreja colocou o pé, coloca o pé, alguma coisa tem que acontecer. Agora, irmãos, estamos falando das nossas vidas. Parece que em algum momento estamos se referindo a um outro grupo de pessoas. Está falando de você. Amém, irmãos? De quem você é. Você acabou de cantar, remida, adornada, a igreja amada que adora ao Senhor. Agora, nós temos um objetivo a cumprir aqui. Amém? Diga para o seu irmão assim, ó, você foi chamado para fazer um estrago no império das trevas. Aleluia! Aleluia! A igreja são aqueles que são fundamentados na palavra. O texto fala aqui, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, pedra de esquina, pedra angular. Quando você, não sei se você conhece uma construção, quando você vai construir um muro, uma casa, você precisa estabelecer edificações. Porque simplesmente, irmão, se você levantar um muro ali, o que vai acontecer? Vai cair. Então, quem entende um pouquinho de construção, você está vendo aqui 3 colunas, que o nosso desejo aqui é essas colunas desaparecer, mas a gente vai fazer isso com segurança. Se eu eliminar essas colunas, com certeza eu vou ter que fazer um outro revestimento ou uma outra estrutura para sustentar essa cobertura. Amém, irmãos? E Cristo, irmãos, é a nossa fundação, é a pedra de esquina, é a pedra angular. A igreja é fundamentado em Cristo. A base da nossa vida, irmãos, é Cristo. Não tem como negociar. Então, se o objetivo é cumprir um propósito, para que as portas do inferno, como diz as Escrituras, não prevaleça contra a igreja, não se levante com a igreja, é super importante eu e você ficarmos fundamentados na palavra. A palavra não pode ser negociada. Amém, irmãos? Eu não posso negociar essa palavra. E tem um outro texto aqui que eu gostaria que você abrisse também, se encontra lá em Efésios capítulo 2. E eu creio que essa passagem aqui, irmãos, vai nos ajudar a perceber aqui alguns perfis ou posicionamento que está muito claro, irmãos, qual é a finalidade da igreja. Ou melhor dizendo, a funcionalidade da igreja. Amém? Você achou aí? Efésios capítulo 2, versículo 13, olha só o que diz o texto. Mas agora em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Jesus aqui, por favor? Diga muito obrigado, Pai, por Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E essa passagem aqui, irmãos, está falando tanto de quem é judeu e quem não é judeu. Judeus e gentios. E a nossa classificação aqui, irmãos, é um povo gentil, onde, através da morte de Jesus, onde ele cumpriu todo um propósito, nós nos ajuntamos a ele, tanto que ele fala aqui, aqueles que estavam longe, que eram os gentios, aqueles que estavam perto, que eram os judeus, o que Jesus fez? Ele uniu, ele juntou através desse propósito. Amém, irmãos? Olha só o versículo 16. E reconciliar-se ambos, gentios e judeus, em um só corpo com Deus. E eu quero destacar essa parte aqui, ó. Um só corpo com Deus. Repita comigo. Um só corpo com Deus. Mais uma vez. Um só corpo com Deus. Aleluia. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O pecado, irmãos, nos levou a termos inimizade com Deus. Mas através do sangue de Jesus, através da justificação, irmãos, ele nos colocou num corpo. Amém, irmãos? Aleluia. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, como eu disse aqui anteriormente, judeus e gentios, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar com você aqui. Família de Deus. Primeiro, nós citamos corpo de Cristo. Segundo, família de Deus. Então, entendemos que ser igreja, irmãos, é fazer parte do corpo de Cristo. Ser igreja é fazer parte da família de Deus. Amém? Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Lembra que nós lemos anteriormente sobre Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra da edificação? Aleluia. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o terceiro ponto que a gente vai destacar aqui, habitação do Espírito Santo. O que é ser igreja? É ser habitação do Espírito Santo. Então, vamos recapitular o que nós lemos aqui. O que é ser igreja? Ser o corpo de Cristo. Diga, corpo de Cristo. Segundo, família de Deus. Terceiro, misericórdia, acho que o DI dava de 10 a 0 em vocês. Vamos lá, vamos recapitular. Ser igreja é ser o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quantos aqui se enquadram nisso? Diga amém. Aleluia, aleluia. Entenda que ser igreja, irmão, não é ser um prédio, nem cadeira, nem microfone, nem aqueles que vão para a igreja. Ah, fulano é da igreja porque ele vai para a igreja. Você acredita que tem gente que classifica assim? O que é ser igreja, pastor? Eu entendi que ser igreja é aqueles que vão para a igreja. Não. Aleluia. Aconteceu um processo na sua vida, irmãos, um processo espiritual que tornou você, que gerou você
Nós possuímos o DNA de Deus. Aleluia! Por intermédio de Jesus Cristo. Ouvimos esse evangelho da salvação, uma decisão foi tomada, uma transformação aconteceu por dentro e por isso eu sou, por causa de Cristo. Oh, aleluia! 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 A consciência que você tem hoje é que você não é igreja porque você tem lá o seu registro no ministério, no hall de membro. Você é igreja por causa de Jesus. Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Graças a Deus, não é, irmãos? Olha só 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, olha só que interessante. Também vós mesmo, como pedras que vivem, quantas pedras estão vivos aqui nessa noite? Pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Lembra que eu falei aqui de habitação do Espírito Santo? Tem uma música que eu cantava um tempo atrás, lá na década de 90, né? A gente cantava assim, ó, e junto, bem juntinho, somos edificados, casa espírito. Quem conhece a música? Misericórdia. Não conhece não, André? Você não conhece não? É 90, não é 80 não. Conhece, Jaime? Misericórdia. Conhece, Isa? Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Solange, conhece? A salvação. Eu me lembro que o pessoal juntava o braço assim e cantava, né? E junto, bem juntinho. Não era assim? Aleluia. Pedras que vivem. Lembra que eu falei aqui da construção? Você vai construir muros. Um tijolo sozinho, irmãos, não tem como ser muro. Precisa ter vários tijolos, várias pedras para ser erguido o muro. E além desse processo de você erguer o muro, precisa ter as fundações. Nós temos um profissional lá da construção civil que sabe muito bem como funciona isso. Precisamos levantar fundações, construir uma sapata, colunas, para sustentar o muro. E o texto está falando exatamente do que você é. Amém? Pedras vivas. Pedras vivas, eu vou repetir o texto. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é pouca coisa essa igreja. Aleluia. Agora, que sacrifício espiritual é esse, pastor? Fruto dos lábios que confessam o seu nome. A sua vida como expressão de adoração e louvor ao Senhor. Não é, irmão, simplesmente você é igreja por quê? Porque você canta uma musiquinha, porque você dá a paz do Senhor, porque você tem uma cara de crente. Não, irmãos, é muito mais que isso. Amém. Não é simplesmente que você vem para os cultos. Quando eu falo simplesmente aqui, irmãos, não estou desprezando ou ignorando tamanha importância de congregar, que o objetivo aqui, irmãos, é falar um pouquinho sobre a importância de congregar. Mas a gente precisa ampliar nossa mente, irmão, de que ser igreja não é simplesmente vir aqui e esquentar o banco. Ou vir à igreja só para receber uma palavra. Eu vi uma palavra, né? Cantei uma musiquinha, está tudo certo. Não, quando você sai daqui, você precisa ter a consciência de que você continua sendo igreja. Porque tem gente que esquece que é igreja. Só vai lembrar da igreja no domingo. Só vai lembrar que é igreja quando alguém chega assim, a paz do Senhor, ele é paz do Senhor. Você está comigo? Aleluia.
Quantas pedras vivas nós temos aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Então, o que é ser igreja? Ser igreja, irmãos, é fazer parte do corpo de Cristo. Ser igreja é pertencer a uma família. E não precisa a gente pensar muito, não. Porque nessa família nós temos muitos irmãos. Amém? Essa aliança que temos com Deus nos proporcionou irmãos. Amém? E uma outra coisa fantástica aconteceu, um milagre, irmãos, espiritual na nossa vida. Templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Diferente, irmão, do que acontecia lá no Velho Testamento, onde Deus habitava numa caixinha, num lugar específico. Após Cristo, tudo isso mudou. O apóstolo Tiago, ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando você sai daqui, acabou, irmãos. Você está comigo? O que vai restar aqui é só um prédio. E aconteceu um negócio interessante essa semana. Nós chegamos de viagem, terça-feira, né, Vanusa? E eu vim aqui na igreja umas 3 vezes. Saudade do meu povo. Você acredita que não matou minha saudade? Só ver esse prédio? Vi algumas pessoas aqui na quarta-feira pela manhã. Não é o prédio. Diga para você, mas é você. Atrás de você também. Oh, aleluia! Agora, quando nós falamos aqui de corpo, família, templo do Espírito Santo, o que isso nos remete, por favor? Me ajuda a pensar aqui. Unidade. O nosso lema aqui, irmãos, é unidade. A Bíblia, se você prestar atenção, a gente vai ler mais textos aqui, você vai perceber que o resumo aqui, o consenso aqui é unidade. E eu quero falar, irmãos, de cada parte do que nós citamos aqui, tanto do corpo, ser família e templo do Espírito Santo, para a gente refletir um pouco. Abra, por favor, também, no Evangelho de João, capítulo 17. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha só o que diz o texto. Evangelho de João 17, 22, diz assim, ó. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Guarda essa palavra, pelo amor de Deus. Porque, irmãos, estamos aqui para cumprir propósito. Todo mundo sabe disso. Mas esses princípios, irmãos, precisam estar enraizados em nós. Quando, irmãos, falhamos em algumas dessas áreas, dá tudo errado. Você está comigo? Olha, presta atenção aqui, vou terminar o texto. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, para que tudo dê certo, para que tudo funcione conforme Deus estabeleceu, a unidade precisa, irmãos, ser um marco na vida da igreja. Amém, irmãos? Você está comigo? Queremos ganhar almas. Sim ou não, pessoal? Queremos fazer um estrago no império das trevas. O diabo tenta aprender a escravizar as pessoas, e você vem com a palavra, e você vem com a posição, né? De filho de Deus, de filha de Deus, o diabo não, com essa vida não. Amém, irmãos? Agora, irmãos, não é só orar, não é só cantar, não é só fazer parte do departamento. Precisa observar esses princípios. E quando eu falo corpo, irmãos, não é somente ser membro daqui. Uma parte da igreja congrega nesse lugar, faz parte do corpo de Cristo. Mas, irmãos, quando a gente estuda um pouco da história da igreja, quando a igreja começou a estabelecer, elas se reuniam em casas. E há um direcionamento, há uma instrução
que ia para aquelas lideranças que eram responsáveis por aquelas casas. E a gente sabe muito bem que ia chegar um tempo, já chegou, que essas casas não iam suportar mais. Onde teria que ser ocupado um espaço maior, como acontece nos dias de hoje. Amém, irmãos? Mas o princípio permanece, a visão permanece, o propósito permanece. Amém, irmãos? Aleluia! Queremos crescer, queremos avançar, queremos ganhar alma. Mas a unidade, irmãos, precisa ser um marco na nossa vida. Unidade do corpo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós como irmãos, fazendo parte dessa família de Deus, precisamos falar as mesmas coisas. Amém, irmãos? Aleluia! Então, como estamos nos comportando, né, como igreja? Entendemos aqui, né, falamos aqui, para abrir essa ministração sobre a visão de corpo, visão de família e visão de habitação do Espírito Santo. E há uma metáfora aqui que o apóstolo Paulo ele usa, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12. Não dá para a gente ler tudo, mas eu quero ler algumas passagens aqui, até usando outra versão da Bíblia. E, primeiramente, entender que quando você vê lá 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, ele começa a falar do corpo de Cristo. Não é verdade? E uma coisa que nos chama a atenção nessa passagem, se você quiser acompanhar aqui, eu não vou ler, a partir do versículo 12. Uma coisa que nos mostra nessa leitura é que não somos iguais, somos diferentes, mas todos nós fomos chamados para cumprir propósito. Amém, irmãos? Não somos iguais, somos diferentes, mas todos nós temos importância no corpo de Cristo. Amém? E eu quero ler com você aqui, não precisa abrir, porque eu vou ler na versão, a mensagem. Olha só que interessante esse texto. Só você acompanhar que eu vou ler. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 19, diz assim, ó: quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Olha só o que diz o texto também. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. Eu faço uma pergunta para você. Alguém já viu por aí um olho andando sozinho? Uma mão, igual lá a família Adler, né? Andando por aí? O que você julgaria? É um monstro. Você está comigo? Amém. E eu vou continuar lendo aqui. O que temos é um corpo com muitas partes, cada um do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática, acontece o contrário. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte aqui da leitura. De fato, na prática, acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos proveniente, ou seja, importante ou evidente, é mais fundamental e também mais necessário. Aí ele dá um exemplo aqui, nesse texto. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem um estômago. Sabe o que estava querendo dizer aqui nessa leitura? Porque às vezes as pessoas pegam essa passagem aqui e falam assim, todo mundo é importante. Claro que todo mundo é importante. E aí, para exemplificar alguém que não está ativo, que não está fazendo nada, que não está cumprindo um propósito, inclui essa pessoa nesse texto.
Olha, todo mundo é importante. Fulano não faz nada, não coopera, mas é importante. Claro, é importante. A importância que o texto às vezes cita é que nós somos filhos de Deus. Mas o que o texto está mostrando aqui é que, às vezes, ele pega aqui uma analogia, ele usa uma metáfora, como o apóstolo Paulo diz, do corpo humano. Os membros do corpo que são mais evidentes, a tendência é o quê? Você dá mais importância para ele, não é verdade? Agora, há membros que nós não vemos, como o próprio estômago. Mas o estômago tem a sua função importante na sua funcionalidade. Então ele fala aqui, ó, eu vou repetir para você. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Aí ele dá um exemplo aqui do olho e do estômago. Porque normalmente o que acontece? Nós protegemos o nosso estômago. Você está comigo? Será que se o homem perder um olho ele vai morrer? Sim ou não? Não. Agora, se ele perder o estômago, o que vai acontecer? Ele vai morrer. E pelo fato do estômago não estar exposto, visível, em evidência, irmão, não significa que ele é menos importante. Ele é importante. E necessário. Então vamos trazer, irmãos, para a nossa realidade hoje. Você com a sua função, você trabalhando no corpo, em qualquer área, irmãos. Por mais que você não apareça, irmãos, é fundamental que você funcione. Porque aquele que se diz o olho, porque está em evidência, aquele que diz a mão, porque é exposto, de repente na sua concepção faz mais coisas, ajuda em mais coisas. Talvez uma parte do corpo que não é muito exposto, que não é muito visto, não é tão importante assim, mas o texto diz que é importante e necessário. Porque Deus não vê dessa forma. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Aleluia! Aí eu vou lendo aqui, vou repetir o texto. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos prominente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem o olho, mas não sem o estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem juntos, pois cada parte tem a devida dignidade de importância. Amém, irmãos? Então entenda, eu preciso fazer parte do corpo de Cristo, mas eu preciso entender que eu sou importante nesse negócio. Como faço parte do corpo, irmãos, eu sou importante, porque não existe aquela coisa, cada membro tem a sua cabeça. Não existe isso. A mão tem na sua cabeça, o olho tem na sua cabeça, o ouvido tem na sua cabeça. O que nos une, irmãos, o que nos torna comuns é porque nós temos uma só cabeça. Amém, irmãos? E por que muita gente age como se tivesse uma cabeça independente? E por que a forma como você enxerga o corpo, a forma como você age, como vive, parecendo que existe uma cabeça controlando? Irmãos, se vivemos em unidade, irmãos, Cristo, independente das funcionalidades, porque nós citamos aqui há diversas funcionalidades, mas Cristo é o cabeça desse corpo. Irmãos, como é maravilhoso essa metáfora, essa analogia de Cristo, o cabeça, e a igreja, o corpo. Porque quem está no comando, Senhor, quem está no comando é Jesus Cristo. Diga assim, o Senhor Jesus é o cabeça, e eu faço parte desse corpo. Aleluia. 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 E como entendemos aqui que é fundamental os membros importantes, cada membro desse corpo, eu preciso entender que eu posso edificar, que eu posso abençoar. Se eu sou o pé, irmãos, eu estou cooperando para esse corpo. Se eu sou mão, eu estou sendo um grande cooperador para esse corpo. Amém. Diga para o seu irmão assim, você é importante na minha vida. Aleluia. Aleluia.
Olha só o que acontece naturalmente. A nossa vida em relação ao corpo. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. E se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito. Não é verdade? Você consegue fazer alguma coisa com o estômago vazio? O cabelo está exposto, está bonito, é evidente. Mas quando o estômago começa a gritar, você fica inquieto. Sim ou não, pessoal? Aleluia! Agora, quando tem um membro aí que está sofrendo, quando tem um membro no corpo que está sentindo, qual é a sua reação? Aleluia! Você está entendendo? Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu preciso entender que todas as partes são importantes. Aqueles que estão em evidência ou não. Porque se uma parte do corpo sofre, todos nós sofremos. Se uma parte do corpo se alegra, diga assim, eu não vivo a carreira solo. Aleluia. Você está entendendo a palavra? Aleluia. Menos proeminente não é a parte que não tem função. Menos proeminente é a parte que não é visível, não é exposto. Mas nós não sabemos, irmãos, talvez você não tenha todas as informações aqui, das partes que compõem esse corpo, o que eles fazem. Talvez você esteja envolvido numa área que na sua concepção é mais importante. E tem gente, tem pessoas que faz parte desse mesmo corpo que está fazendo coisas, irmãos, que se parar de fazer, vai dar ruim. Amém, irmãos? Você entende, você consegue entender que essa visão vai me levar a ter uma responsabilidade maior como corpo de Cristo? Você consegue entender com essa ministração que, sendo o corpo de Cristo, a gente vai começar a ver com outros olhos a questão da importância de congregar? Você conseguiu pegar aqui que essa visão de corpo me remete à posição de que eu também faço parte desse projeto? E que não é de 2 ou 3 ou 4 pessoas? Se eu faço parte do corpo que congrega nesse lugar, se eu estou inserido nesse lugar, eu sou importante, eu preciso levar a sério. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Existem funções de maior cuidado que não aparecem, mas são fundamentais. Entenda que essa palavra aqui não é para você ficar acomodado. Quem está acomodado, isso não é para você ficar assim. Se levantar e procurar o que você precisa fazer. Amém? Entenda que todos nós não fomos chamados para esquentar banco, a produzir. Amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. E eu quero falar do segundo aspecto aqui, família. Quantos aqui fazem parte da família de Deus? Amém. Aleluia. Quantos aqui estão felizes por ter muitos irmãos aqui? Amém. Aleluia. Agora vamos conjecturar um pouquinho, trazer nossa realidade aqui, né? O nosso dia a dia, o cotidiano, melhor dizendo. Não é comum, quando você tem alguma desavença, alguma contenda com alguém da sua casa, estou trazendo aqui num contexto de família, né? Família natural. Não é comum quando você se desentende com o seu marido. Eu estou falando de uma família equilibrada, tá, irmão? Não estou falando daquela conjuntura bagunçada, toda
turbulenta, não. Dentro de um contexto natural, família. Não é comum você, quando vai, de repente, se desentender com o irmão, né? De repente, alguma coisa acontece com o seu esposo, com a sua esposa, você abandonar a sua casa. Não é comum isso. Sim ou não, pessoal? Aconteceu alguma coisa lá, né? De repente, você que é jovem, adolescente lá, se desentendeu com o seu irmão, com a sua irmã, você não vai embora de casa. Você vai permanecer lá. Amém? Porque isso é um contexto, uma ideia de família. Né? Se eu perguntasse aqui, alguém já teve alguma discussão, alguma coisa dentro de casa, de repente a mãe, o pai fez alguma coisa, você ficou chateado, todo mundo aqui ia levantar a mão. Mas no comum aqui, irmãos, não é uma coisa que a gente vê naturalmente falando, as pessoas saindo de casa, vou embora. Não é comum. E quando chega a esse nível, a situação é até pior. Eu não estou falando dentro desse contexto. Dentro de uma realidade nossa. Uma família equilibrada, uma família que se ama, uma família que, né, que tem lá os seus conflitos, e às vezes acontece alguma coisa, e não é por causa de um problema que você vai abandonar a sua casa. Agora, irmãos, quando a Bíblia fala de família, irmão, no conceito de igreja, irmãos, funciona a mesma coisa. E, infelizmente, irmãos, nos últimos dias, a gente está vendo muita gente fazendo isso. Se entristeceu com a doquinha, eu vou sair da igreja. O pastor deu um toquinho na orelha, um toquinho, ó, toquinho, para ser bem sutil, toquinho. Eu não vou voltar mais, não. Você está comigo? Irmãos, igreja, nós falamos aqui primeiramente sobre corpo. Mas quando nós fazemos parte da família, irmãos, nós estamos juntos. No momento de quando nós estamos aleluiados, ou no momento, irmãos, em que alguém pisa no seu calo. Ou quando um líder de departamento, irmãos, dá uma pisadinha lá no seu calo. E talvez você esteja até pensando assim, pastor, nunca fiz isso. Mas já pensou. Já deu até uma sondada por aí. Se piorar, eu vou para a pedra. Se não me pedir perdão, eu vou para a pedra. Por que não vai para a seropédica? Não é verdade, irmãos? Eu quero trazer, irmãos, essa visão de família, porque, irmãos, nós fazemos parte da família de Deus. Temos muitos irmãos. Então, é inevitável. Problemas. Vão surgir problemas. Amém? E como nós entendemos que a família é um ambiente, é a maior classe socializadora, né, vamos dizer assim, que é um ambiente família, onde vão sendo apurados os caráteres, formando o crescimento, a igreja é a mesma coisa. Eu me lembro de uma passagem, não me lembro agora a referência, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, convém que haja divisões em alguns casos, para que se destacam as pessoas que estão com a motivação errada. Convém que os problemas, as coisas se manifestem, para quê? Para que se tenha oportunidade, quando for para corrigir, corrigir. Amém, irmãos? Você não está na igreja porque, eu entrei para a igreja porque eu sei que lá não vai ter problema. Está errado. É uma visão errada. Agora, se eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo e que eu sou da família de Deus, não é comum quem vive em família ir para casa apenas para comer e dormir. Não é comum isso. Sim ou não, pessoal? Tem alguém aqui que faz isso? Não, eu moro lá, mas só vou lá, como lá, abro a geladeira e vou embora. Você se relaciona. Além de se aborrecer, você se alegra. Festeja, faz um churrasquinho, conversa. Amém, irmãos? Família. Diga assim, igreja não é uma birosca. Como é que é isso, pastor? Vira lá na igreja, parece que toma um negocinho. Aqui, ó. Chega na igreja, toma um negocinho. E vai embora. Igreja não é uma birosca.
E eu fico incomodado às vezes quando acontece pessoas virem para a igreja aqui, assiste a palavra, canta a musiquinha e, ó, linha na pipa. E às vezes o pastor Marcelo tem que correr atrás. Ô, fulano, já está cruzando o portão. Eu não estou falando, irmão, de situações de urgência, que de repente você tem um compromisso, acabou o culto, tem que correr para resolver um problema, mas todas as reuniões isso. Fica um pouquinho, irmãos. Vai na cantina lá, come a coxinha. Ou um suco, não sei. Ou paga para alguém. Seu irmão. Já vem já com dinheiro a mais. Não vou comer, não estou em dieta, mas paga para o seu irmão. Porque, irmãos, eu fico assim, a nossa igreja é uma igreja pequena, em torno de 180 membros, 190 membros. Eu fico muito preocupado quando vejo gente com mais de um ano na igreja, que não conhece quase ninguém. Imagine você morando numa casa e alguém chega na cozinha lá, quem é você? E às vezes acontece isso com o pastor Marcelo. Seja bem-vindo, pastor, sou daqui. Você é um membro da família que só está lá para dormir. Só para comer, só para ouvir uma boa palavra. Eu estou precisando, eu vim aqui. Rapaz, você nem mora aqui. Não, mas eu moro aqui. Eu sou daqui. É que eu estou com fome. Aí come, enche a barriga e linha na pipa. Deixa eu dizer algo para você. Você não está vivendo como membro de uma família. Você me ama ainda? Amém. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Aleluia. Não é para você ficar condenado, irmãos, é para você rever. Porque, irmão, simplesmente falar que é igreja é mole. Igreja faz parte do corpo de Cristo. Então, se ele faz parte do corpo de Cristo, ele é um membro que coopera com esse corpo, onde Cristo é o cabeça. Se ele faz parte da família, ele tem comunhão com os irmãos. Salmo 133, nós validamos isso. Quão bom e quão suável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, vai a barba e alcança os vestidos. Ou seja, a unção, o óleo desce de cima para baixo, vai descendo todo o corpo. Se esse braço ficar fora, o óleo não vai alcançar. Eita. O óleo que desce sobre o corpo, se estiver todo mundo ligado, vai ser alcançado com esse óleo. Agora, se a mão, que tem uma cabeça independente, estiver fora, não vai ser alcançado com unção. E é por isso que algumas coisas não acontecem, porque esses princípios não estão sendo observados. Você está entendendo a palavra, irmãos? Aleluia. Aleluia. Entenda uma coisa, igreja não é uma família para você frequentar. Igreja não é uma família para você frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. Diga assim, eu não sou frequentador dessa família. Eu faço parte. Então, tem um relacionamento com essa família. Tá a importância, irmão, de se envolver nos departamentos da igreja, por isso que o pastor Marcelo sempre reforça isso. Como é importante fazer parte dos departamentos da igreja. O nosso desejo aqui, irmãos, acredito que mais à frente vem acontecer, é a gente abrir mais grupo de discipulados. Atualmente a gente só funciona com os jovens, mas há um desejo no coração da gente voltar a trabalhar com discipulado, porque se trabalha relacionamentos. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, valorize os grupos que funcionam hoje. Se é grupo de oração, faça parte. Se dá para você participar, se der para você participar, participe. As programações que acontecem dos homens, as programações que acontecem com as mulheres, as programações que acontecem com os jovens, eu preciso fazer parte. Eu preciso apoiar, porque eu faço parte da família. Aleluia.
Eu vou apoiar o meu irmão. Alguém aqui já fez festa de aniversário e não foi ninguém da sua casa? É muito triste, não é verdade? Você vai lá, compra bolo, compra aquele negócio, chapeuzinho, não é verdade? Aí chega na hora, cadê? Não vem ninguém. Você vai ficar feliz? Não. E na igreja é a mesma coisa. Quando tem irmãos aqui mais velhos que você, mais experiente que você, que faz uma festa para receber você, você não vem. E o nosso papai do céu está vendo tudo. Ele é seu pai? Amém. Aleluia. Está pensando, né? Não se estica não, fica tranquilo, irmãos. Fica tranquilo. Estamos chegando num bom lugar. Amém. Aleluia. Aleluia. Falando sobre essas coisas, fica muito claro para a gente a importância de congregar. Sim ou não, pessoal? De fazer parte, estar junto. Amém? 1 João, capítulo, se não me engano, capítulo 1, capítulo 2. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Você quer agradar a Deus? Você quer amar o Senhor? Ama o seu irmão. E o amor de Deus não busca os seus próprios interesses, sempre pelo outro. Aí não tem cansaço, não tem preguiça, tem compromisso, tem responsabilidade. Olha só que interessante, irmãos. Compromisso, responsabilidade, respeito, amor, perdão, comunhão. Amém. Aleluia. Aleluia. E a última parte aqui, consciência de habitação do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Quantos creem que o Espírito Santo habita em você? Amém. Diga amém. Agora entenda, irmãos, que o Espírito Santo ele vê tudo, né? E o nosso comportamento também é muito importante nessa consciência de que Deus habita em nós. Irmãos, eu creio que quando isso é muito forte na nossa vida, algumas coisas que nós fazemos, a gente vê isso com certo cuidado. A gente não vai viver uma vida que de faz de conta, ou apenas assumir uma postura, ou ter um cuidado maior, quando está num ambiente onde outras pessoas estão vendo. Um ambiente visível. Mas eu creio que agrada a Deus quando a gente está num lugar onde ninguém está vendo você, onde ninguém está me vendo, mas a consciência de que Deus habita em mim. Eu não vou fazer, eu não vou estar, porque o Senhor está dentro de mim. Eu não quero desagradar o Espírito Santo. Amém, irmãos? Como é importância ter essa consciência, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele se entristece sim. A falta de consciência de corpo, irmão, de família, isso vai entristecer o Espírito Santo que habita em você. E por que não entender que isso não é mudança de comportamento? Amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Olha só que maravilha, queridos. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia, aleluia. Não é pouca coisa, querido. Ser igreja. Agora, quando eu penso em unidade, irmãos, eu posso fechar essa ministração, que eu não sou igreja, não existe eu igreja, existe nós. Não tem como ser igreja sozinho. Só conseguimos ser igreja se estiver dentro de um coletivo.
Fora não tem como. Entenda, falamos de corpo. Há uma pluralidade aí. Falamos sobre família. Você não está sozinho. Falamos do Espírito Santo. Tem uma pessoa dentro de você. Você está comigo? Desconstrói aquela visão de que, eu não quero nada com a igreja. Amo ao Senhor. Tenho comunhão com Deus, mas não quero nada com o corpo. E a pessoa vai na internet, assiste uma ministração, escuta uma musiquinha, está tudo certo. Não, está incompleto. Porque, irmãos, nós não somos contra os vídeos, os materiais que você encontra na internet. Mas a função disso é complementar. Mas a gente não pode substituir, irmãos, tamanha importância que é viver nesse coletivo. Não abra mão de congregar. Não abra mão em fazer parte dessa família. Você está comigo? Fique de pé em nome de Jesus.